Hoje o programa Vivências vai falar sobre um outro tipo de violência tão importante na nossa sociedade, o bullying. O que é o bullying? Como lidar com ele? Oi pessoal, como que vocês estão? Tudo bem com vocês? Sejam bem-vindos a mais um episódio do programa Vivências, aqui na sua TV Canal 4 Marília. Fico muito feliz com o nosso contato, com a nossa conexão, para discutirmos assuntos relevantes, importantes e construirmos conhecimento juntos. Muito obrigada pela oportunidade de estar próximo de você, de conversar com você e de discutirmos assuntos importantes para o nosso desenvolvimento e para o nosso espaço. Quero dizer para você que para mim é uma honra estar aqui e quero dizer para você que nós vamos continuar falando sobre violência, né? Nós falamos sobre violência no episódio anterior com a doutora Camila. Um beijo, doutora Camila, que nos ajudou aqui a esclarecer muitas coisas e nos deu dicas e nos mostrou que não estamos sozinhos, né, dentro do tema de violência contra a mulher, Lei Maria da Penha, feminicídio e tudo mais. Se você não assistiu, fica a dica para você dar uma olhadinha aí nos episódios anteriores, assistir e aprender bastante com a doutora. Quero dizer para você que eu sempre fico buscando algum tema atual para trazer aqui, para discutir, para a gente refletir juntos. E infelizmente, né, nessa última semana, eu tive contato com pessoas próximas que sofreram bullying e também tive acesso a algumas histórias de bullying nas redes sociais e que tiveram fins trágicos. E o bullying, ele é realmente um comportamento que precisa ser observado, identificado e precisa ser combatido. Eu quero falar sobre bullying também numa perspectiva de diminuir a ideia de mimimi, a ideia de geração Nutella, que muitas vezes as pessoas colocam pra gente, né? As pessoas não aguentam isso, as pessoas não aguentam aquilo. Em diversos cenários, né, gente? Por exemplo, porque antigamente meu pai fazia isso como forma de educação e hoje não pode fazer mais. Eu acredito que a gente precisa olhar os cenários, olhar os momentos diferentes e olhar o que a gente evoluiu, né, para que a gente consiga se situar culturalmente na sociedade, no momento que a gente está vivendo, né? Não cometer os mesmos erros que as pessoas cometeram no passado. Né? Não é porque fez o passado que eu vou ter que fazer agora. Eu preciso criticar o comportamento do passado para ver se de fato deu certo, deu resultado ou não, né? Para que eu tenha comportamentos hoje. Nós estamos num processo, gente, de evolução, né? Então nós precisamos olhar o que deu certo, continuar o que deu certo, criticar e mudar para outras possibilidades, senão a gente vai ficar estagnado nas gerações. Então não compare, tá? Não coloque os seus achismos, não julgue. Nós temos uma geração que julga demais o outro, né? Que trabalha muito na superficialidade de Bauman, né? Na sociedade líquida, que olha muito para a sociedade e a julga, né? E coloca os seus achismos, as suas interpretações acima de critérios, né? Acima de considerações daquela experiência, daquele momento. Então a gente precisa olhar para situações como elas de fato são e olhar singularmente para as situações. Não dá para a gente colocar tudo no mesmo bolo, tá bom? Antigamente, às vezes, colocavam algumas situações no mesmo bolo, vimos que não deu certo. Então, a gente precisa olhar dessa forma. E é interessante que quando bate a nossa porta, a gente olha diferente. Quando está na porta do vizinho, é um olhar. Mas chegou na nossa porta, é outro olhar. Então não espere chegar na sua porta. Pratique um olhar um pouco mais imparcial das situações. E eu estou falando sobre bullying. Eu estou falando o que é bullying. Ana,
Mas, Ana, pelo amor de Deus, as criançadas é brincadeira de criança, né? É brincadeira de pares, é zoação. Você não acredita nisso? Claro que eu acredito. Super acredito, eu acho que tem brincadeira de pares, eu acho que tem coisas que são das crianças mesmo, a gente tem que entender isso, mas quando passa de um limite previamente estabelecido, a gente olha para uma violência. Tá? Então sempre a gente vai voltar no tema da gente colocar limites, né? Então o que a gente precisa treinar? Tanto nós adultos, quanto os nossos adolescentes e crianças a colocar limites. Olha, até aqui. Daqui para lá, não. Vou te contar uma história muito pessoal, que eu sempre conto para as pessoas, me exponho e tá tudo bem, não tem problema. Eu estudava num colégio aqui em Marília e quando eu era bem pequena, o pessoal me apelidou de Mônica, porque eu sempre fui baixinha, gordinha e dentucinha. E me apelidaram de Mônica, mas eu não gostava. Eu me incomodava, né? Eu não sabia colocar muito bem esses limites, não fui ensinada, minha geração não foi ensinada. E aí o pessoal começou a brincar, tal, levei para minha mãe conversou na escola, ela disse que eu não gostava, que era para conversar com as crianças, porque eu ficava chateada, eu ia para a escola, para casa chorando e tudo mais. Até que um dia, num evento que teve na escola, que teve para tocar o hino nacional, e essas práticas que tinha antigamente nos colégios, que eu não sei se tem ainda hoje, espero que tenha, né? De tocar o hino nacional e tudo mais, né? Colocaram a música da Mônica na caixinha. E aí a escola inteira, estávamos todos em fila, a escola inteira olhou para mim, né? Todo mundo que estava ali, né? Ó, exagero, a escola inteira, né? Mas todo mundo que estava ali. E eu me senti extremamente exposta. Fui para casa, não quis voltar para a escola, teve o maior problema e o desfecho de tudo isso foi várias reuniões, várias pessoas conversando, eu conversando, minha mãe conversando comigo e foi no que eu fui crescendo e passou. Isso me marcou? Estou com 44 anos e estou te contando essa história. Eu trabalhei isso? Trabalhei. Eu fiquei com resquício disso? Acho que não. Mas é uma coisa que eu não gostei que aconteceu comigo, entende? Não desenvolveu nenhuma crença de incapacidade, de insuficiência, coisa que a gente vê nos bullying, porque eu tratei. Porque eu fui para o psicólogo, né? Porque eu tratei, eu cuidei disso no meu desenvolvimento. Né? Porque senão, possivelmente, poderia ter desenvolvido outras coisas que eu até marquei aqui para ler para você. Eu não soube colocar os limites, meus pais não souberam colocar os limites. Apesar das pessoas saberem que eu não gostava, a gente no início não soube fazer isso, né? E quando a gente colocou os limites e falou que a gente não gostava desse tipo de brincadeira, a brincadeira continuou. Aí instalou-se um bullying, que na época a gente não entendeu e ninguém entendeu como bullying. Então, o que é o bullying? É quando você ultrapassa do limite da brincadeira. Brincadeira é brincadeira, né? Zoação é zoação. Zoou aqui, zoou ali. Por apelido aqui, por apelido ali, num consenso, com consentimento, tá tudo certo. Faz parte do nosso desenvolvimento. Mas uma coisa começou a ficar um pouco mais insistente, a gente precisa olhar. Eu até anotei um conceito do bullying para você entender. Ó. O bullying ele é considerado uma intimidação sistemática. Então, você fica intimidando a pessoa sistematicamente, é recorrente, né? Todo ato de violência física ou psicológica, intencional ou repetitiva, que ocorre sem motivação evidente, praticado por indivíduo ou grupo, contra uma ou mais pessoas, com o objetivo de intimidá-la ou agredi-la, causando dor, angústia à vítima, em uma relação, né, de desequilíbrio e de poder entre as partes envolvidas, é bullying. E a gente precisa falar sobre isso, a gente precisa mostrar para as pessoas quando que aquele comportamento está sendo um comportamento de intimidação e de agressão contra o outro, quando a gente está passando dos limites, quando a gente está provocando essa violência. Em qual momento, Ana, que vira de uma brincadeira para um bullying? A gente precisa analisar pontualmente cada situação. Isso é extremamente importante porque eu li pessoas que sofreram bullying recorrentemente, que tiveram um final muito trágico.
muito difícil, um final que não tinha como voltar atrás, entende? Então a gente precisa olhar para isso. Existe o bullying, né, que a gente faz presencialmente, e existe o cyberbullying. Hoje mesmo eu vi uma notícia de um adolescente que foi para uma deep web aí e ele utilizou da inteligência artificial para transformar algumas fotos em nudes das meninas. E jogou isso na internet. Então a gente precisa falar sobre isso, gente. A gente precisa trazer a consciência de crime para essas pessoas que praticam tais atos, né? Tanto presencialmente quanto ciberneticamente falando, né? A internet não é terra de ninguém mais. Nós temos a Lei Carolina Dickmann que fala sobre isso. Então a gente precisa nos conscientizar. Quando que meu filho, meu sobrinho, meu amigo, quando que eu estou vivendo bullying e quando que não passa de uma brincadeira? A gente precisa analisar isso, porque nós colocamos o limite, nós que nos sentimos intimidados e agredidos, né? Existem alguns alvos aí para o bullying, que é padrão de beleza, orientação sexual, orientação religiosa, né? Então, algumas pessoas acabam pegando algumas características da outra para poder intimidar, para poder agredir, para poder fazer esse tipo de comportamento. De onde vem bullying? Por que bullying, Ana? Porque bully é igual a valentão. Né? Na tradução dessa palavra é valentão. Então é aquela pessoa, aquele grupo que se sente superior ao outro, né? Pelo simples fato de ser superior. É uma relação de poder. Lembra lá no abuso, no agosto lilás que a gente falou semana passada? É uma relação de poder. Então, quando existe uma relação... Dentro das empresas, gente. A gente pode ver bullying dentro das empresas, a gente vê bullying mais dentro da escola, que é dentro dessa faixa etária, dentro desse cenário que a gente vê mais o bullying explícito, mas dentro das empresas a gente vê assédio moral, não vê? E muito. Dentro das empresas tem pessoas tendo burnout por assédio moral, já falei de burnout aqui no programa também, dá uma olhadinha lá, por conta de uma relação de poder desequilibrada, né? Por conta dessa necessidade das pessoas se colocarem acima das outras. Então existem esses alvos, né, do bullying e tudo mais. Dentro do contexto de bullying, nós temos 3 atores. Nós temos a vítima, nós temos o agressor e nós temos a pessoa que observa, o espectador. E aí, Ana, e esse espectador? E esse espectador, me conta, qual o papel dele? Será que é um papel de reforçamento, né, do que está acontecendo? Sabe, com certeza você já viu essa cena na escola, um montinho de gente em volta de uma galera brigando. Você já viu essa cena? Ou então discutindo e todo mundo vai. Já viu isso? Qual que é o papel desse grupo espectador? De reforçar o bullying? De ter alguém ali para fazer o que talvez ele não tenha coragem de fazer? Né? Então a gente precisa olhar para esses papéis, né? Para esses atores desse cenário. Que existem atores muito reforçadores. E tem estudos também, gente, que dizem que existe uma incidência grande dos agressores de bullying, né, dos agressores, terem na sua história sofrido bullying. E de alguma forma, eles querem dar um novo significado para isso. Ao invés de entrar numa conscientização contra o bullying, eles acabam praticando bullying. Sabe os veteranos e os calouros? Então, a gente precisa dar uma olhada para isso, porque esse tipo de violência marca uma vida toda, né? Marca uma pessoa a vida toda. Então, é super importante eu e você estarmos aqui refletindo sobre isso, né? A incidência maior são nas escolas, né? Que a gente pode observar isso. Porque também tem o momento que o adolescente está de necessidade de afirmação, né, de construção, de necessidade de pertencimento a um grupo. Então tem esse momento que o adolescente se encontra e que precisa às vezes desse reconhecimento. E atrás desse reconhecimento, o adolescente acaba aceitando, será que eu posso falar isso?
acaba levando numa boa isso. Numa boa que a gente vê, né? Mas não numa boa de fato. E isso acaba estourando em algum lugar, né? Então, às vezes, por eu preciso fazer amigos, entrei numa escola nova e não tenho amigos, então eu preciso ficar amigo de fulano, ciclano e beltrano, então eu tenho que levar lanche para ele, então eu vou fazer isso, 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 isso. Ele zoou, mas tudo bem, né? Eu não vou falar nada, porque ele é o menino da escola, o padrão da escola. Então tem toda essa questão que nós, enquanto educadores, e nós, enquanto profissionais de saúde, nós, enquanto adultos, precisamos olhar. Porque são indivíduos que não têm a sua maturidade já toda formada e precisa da nossa ajuda nesse sentido. Espero que esteja fazendo sentido para você, né? Tem uma lei, gente, lei 13.185 de 2015, que ela institui o programa de combate à intimidação sistêmica. É uma lei que ela promove a questão da conscientização, das falas, né, das rodas de conversa, de como a gente consegue conscientizar as pessoas desse problema. Como que a gente para isso? A gente precisa trazer isso para as pessoas, a gente precisa falar sobre esses problemas, a gente precisa dar voz para as vítimas falarem sobre esse problema. Porque senão a gente acaba segregando, ficando um grupo dos agressores, as vítimas, cada um dentro da sua tribo ali e sendo reforçados continuamente, né? Temos até um mês, né, de combate, de conscientização ao bullying, que é abril, mais especificamente 7 de abril, que é um dia que foi marcado por uma questão muito importante que aconteceu em 2011 em relação a bullying. O que pode acontecer, Ana, com uma pessoa que sofreu bullying na sua construção, na sua adolescência? O bullying ele pode causar depressão, o bullying pode causar uso intenso e abuso de álcool, o bullying pode causar transtornos de ansiedade, o bullying pode causar na vítima esse comportamento de agressor, de violência, como se fosse dar o troco, né? E fica aí um ciclo de violência. O bullying pode desenvolver crenças de incapacidade, de insegurança, de insuficiência. O bullying pode desenvolver psicopatologias ligadas ao suicídio. O bullying pode também preconizar o suicídio também. Então, o bullying ele está em volta de todas essas possibilidades de sofrimento psíquico. Por quê? Porque pensa a torneira da pia da sua casa. Ela está pingando. E fica pingando. Isso é um comportamento sistemático do bullying. Todo dia, sempre. Toda hora. E isso vai causando rachaduras na nossa emoção, né? Rachaduras. Isso vai causando e vai desenvolvendo uma crença de que de fato eu sou assim, de fato eu mereço isso, de fato eu não tenho voz, de fato eu não sei por que eu estou nesse mundo. Por isso que o bullying é tão importante e tão difícil de ser manejado, porque a gente precisa, ao mesmo tempo que o bullying ele vai pingando, né, de tempo em tempo, de uma forma sistemática, nós precisamos nos conscientizar também dessa forma. A gente não pode, gente, achar somente um mês ou uma data. Não, a gente tem que trazer como uma disciplina, conversar sobre essas violências dentro da escola, né, sobre o que acontece com adolescentes e que às vezes você nem sabe. Você sabe como são as vivências do seu filho na escola? Você sabe de fato o que acontece? Você sabe o que às vezes faz com que ele fique no quarto trancado? Você tem tempo para investir nessa descoberta? A gente precisa olhar para isso, gente. A gente precisa olhar para esses tipos de violência. Olhamos para a violência dentro de casa, para a violência doméstica, a violência contra a mulher, e precisamos olhar para o bullying. E precisamos entender que não é mimimi, não é geração Nutella.
Existem coisas que adolescente dá uma dramatizada? Claro que dá. Se o adolescente dá uma dramatizada, dá. Sabe por que eles dão uma dramatizada? Porque eles não conhecem as suas emoções ainda. Porque eles estão testando o ambiente. Gente, eles estão crescendo. Você já foi adolescente, eu já fui adolescente. Sabe o que eu fazia quando eu era adolescente? Na minha época, eu não lembro quem que fez isso, mas enfim, tinha em casa um porta-papel higiênico que a pessoa decorou tudo com garrafa PET. Não sei se você tinha isso na sua casa. E aí, menino, eu tava lá às vezes, né, chateada, eu com uma desilusão amorosa, porque vivemos tudo isso. E aí eu colocava uma música triste na fita cassete e ficava toda vez voltando a música para eu ouvir a música triste, para eu chorar na frente do espelho. Ficava lá chorando. E chorava, e chorava, e chorava. Por quê? Porque eu não sabia lidar com aquilo. Eu era adolescente. Era a primeira vez que eu estava sentindo uma paixão. Era a primeira vez que eu estava sentindo uma rejeição de alguém. Sabe? O adolescente, ele sente pelas primeiras vezes muitas coisas. Nós precisamos ter tolerância, paciência com isso. O adolescente não está com a sua maturidade já formada. Os estudos científicos falam que hoje, para o cérebro ele se formar por completo, vai até a idade de 24 anos. Então, imagina um adolescente de 15. Ele acabou de sair da infância. Então, a gente precisa olhar com mais cuidado, sabe? Ai, pelo amor de Deus, você está chorando por conta disso? Aham, você também chorava por conta disso, eu também chorava por conta disso. Então vamos ser empáticos, né? Vamos dar um lugar para esse adolescente falar. Ai, Ana, mas faz muito drama. Estude desenvolvimento humano. Você vai ver que são as fases do desenvolvimento, gente. Né? As fases de você explicar, as fases de você saber empoderar, as fases de você instrumentalizar a pessoa. Então tem coisas que, filho, tá tudo bem, né? Ele fez só uma brincadeira, ele já pediu desculpa, tá tudo certo, não precisa ficar remoendo isso. A dor inevitável, o sofrimento opcional, não precisa remoer, ok? Então tá tudo bem? Então vamos passar por cima disso? Vamos tolerar? Ok. Agora tem coisa que é bullying, gente. Tem coisa que é muito séria e pode desenvolver psicopatologias. Então fique atento, por favor, a esse tipo de violência tão presente na nossa cidade e presente na nossa sociedade. Existem muitos adolescentes sofrendo com isso e muitas pessoas precisando da nossa ajuda. Né? Fale sobre isso, converse em casa, né? Invista tempo. Eu sei que é muito difícil, gente. Eu estou no mesmo barco que vocês, é difícil. Né? A gente precisa proporcionar momentos, a gente precisa pensar estrategicamente, planejar alguns momentos na nossa vida e esse é um momento muito importante da gente construir dentro da nossa família. Eu espero que se você está sofrendo bullying, você tenha um lugar para falar, para conversar, para se abrir, você tenha pessoas à sua volta que consigam te ajudar, né? Fique à vontade de falar, de sugerir coisas aqui também pra gente. Fique à vontade de conversar na sua escola. Você que está na escola, você que está na direção, vamos pensar sobre isso, em ações que a gente pode fazer em relação a esse comportamento. Muito bom estar aqui com você, eu espero que tenha feito sentido para você o programa Vivências de hoje. A gente está entrando aí no setembro também, tem outras coisas importantes também para falar para você, para a gente se conscientizar e se unir em prol da saúde mental, em prol do bem-estar, né, em prol do desfrutar a vida, da felicidade. Eu quero agradecer a sua presença aqui. E eu quero agradecer também a nossa apoiadora Via d'Água, eu tô até com a água aqui, gente, hoje, ó. A Via d'Água Distribuidora, que trabalha com águas de copinho, garrafinha, galões, aquamix, enfim. Se você precisa da sua água na sua casa, no seu escritório, não deixe de ligar para o pessoal que eles vão te atender com o maior amor. O telefone é 998906724. Como eu falei no episódio anterior, o pessoal está atendendo bastante pelo WhatsApp. Então, lembrou? Já deixa a mensagem ali que eles leem, eles respondem, coloca aí na rota de entrega e fica tudo certo na comodidade da sua casa e na comodidade do seu comércio, tá bom? Um beijo para você, fique bem, vamos pensar junto para a gente salvar a nossa sociedade. Se eu fizer um pouquinho, você fizer um pouquinho, a gente atinge o macro, tá? Vamos olhar para o nosso micro para a gente atingir o nosso macro. Um beijo para você e a gente se vê.